Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje que um homem foi preso com um pé de maconha em Áurea ontem à tarde em uma operação da polícia. E também outro pé de maconha foi apreendido pela Brigada Militar e mais uma pessoa foi presa em Trindade do Sul. Entre outros destaques da segurança pública, nós vamos falar para você que um homem de 44 anos foi preso por tráfico de drogas em Erebango. E nós vamos falar sobre o aumento dos preços no supermercado. Você vai ver como a inflação tem dificultado o dia a dia dos brasileiros. E outro fator que está subindo com a inflação é o aumento dos combustíveis. Com isso, mais pessoas estão procurando transportes como carro e também o ônibus. E nós vamos falar, é claro, dos destaques do esporte, a dupla Grenal. Hoje é dia de Ipiranga. E nós vamos contar a bela história de um erechinense de coração que construiu um barco utilizando palitos de fósforo. Isso mesmo, é daqui a pouquinho no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha sempre de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. Nós vamos para a janela do Bom Dia, tá aí, céu azul na capital da amizade, pouca nebulosidade nesse momento, temperatura na casa dos 26 graus. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2022, viu? Para você que tá ligado com a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é aniversário da minha mãe, que eu já começar dando um beijo para ela. Obrigado por você existir, viu, mãe? Se não fosse você, eu não tava aqui, né? Então, obrigado. Bom, vamos lá e um feliz aniversário para ela. Bom, vamos falar agora de segurança pública, para quem está ligado aqui no Bom Dia Notícias, nesse horário do meio-dia, acompanhando a gente, viu? Olha, um homem foi preso lá em Áurea após ser localizado com um pé de maconha e diversos utensílios utilizados para o tráfico de drogas. A operação aconteceu ontem à tarde e contou com o apoio da Brigada Militar e policiais civis de várias cidades aqui da região. Uma ação conjunta entre policiais civis de Áurea, Marcelino Ramos e Viadutos, além de policiais da Brigada Militar, prendeu um homem de 26 anos no interior de Áurea nesta quarta-feira, suspeito de realizar tráfico de drogas na cidade. Durante as buscas no local, os policiais encontraram um pé de maconha com aproximadamente 2,50 metros, além de maconha e produtos utilizados para consumos da droga, assim como um estojo de munições calibre 36 e 12 e espoletas. Também foram localizados produtos que seriam para recarregar cartuchos e sementes para o plantio de maconha. Os policiais também apreenderam 3 aparelhos celulares e cerca de R$300 em dinheiro. Após ser ouvido na delegacia, o suspeito foi encaminhado para o Presídio Estadual de Erechim, onde ficará à disposição da Justiça. Olha, em Trindade do Sul, um homem também foi preso com um pé de maconha na tarde desta quarta-feira, quando a guarnição da Brigada Militar se deslocou até o bairro Campadre para verificar uma denúncia de uma residência que estaria plantando mudas de maconha. Os policiais foram até o local e constataram a veracidade da denúncia. Em conversa com a proprietária da casa, a mesma confirmou a posse das plantas de maconha. Diante do fato, a mulher de 18 anos de idade foi presa e conduzida à delegacia de polícia para procedimentos cabíveis. Portanto, só uma correção, né? Não foi um homem que foi preso lá em Trindade do Sul com pé de maconha, e sim uma mulher, uma jovem de 18 anos que estava plantando maconha, tá bom? Bom, e nós temos mais gente presa. Olha, um homem que deveria estar em prisão domiciliar também foi preso com maconha lá em Viadutos. Foi na madrugada dessa quarta-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar deslocou até a rua Antônio Talápia, em Viadutos, para verificar o indivíduo que estaria importunando lá no local. Os policiais foram e encontraram este homem com uma porção de maconha pesando 2 gramas. Em consulta ao sistema informatizado de dados, os policiais descobriram que ele deveria estar em prisão domiciliar. Diante dos fatos, o suspeito de 33 anos de idade foi preso. Ele foi conduzido à delegacia de polícia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis neste caso, tá bom? E olha, um homem que estava foragido da justiça
também foi preso em Sertão. Foi na tarde desta quarta-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar realizava o patrulhamento de rotina na região central da cidade e abordou esse suspeito. Ao realizar uma consulta ao sistema de dados da polícia, os policiais descobriram um mandato de prisão do homem. Diante do fato, o suspeito de 18 anos de idade foi preso. Ele foi levado à delegacia e logo após ao presídio de Passo Fundo, onde ficará à disposição lá da Justiça. E olha, um homem de 44 anos de idade foi preso por tráfico de drogas em Erebango. Olha, nesta quarta-feira, através da Delegacia da Polícia Civil de Erebango, com o apoio de policiais civis de Getúlio Vargas e da Brigada Militar, realizaram uma prisão de um homem de 44 anos de idade que estava sendo investigado por um crime de tráfico de drogas. Após o cumprimento de um mandato de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Getúlio Vargas, foram apreendidos na casa do suspeito diversos utensílios sem procedência, além de drogas, dinheiro, aparelhos celulares, e também o investigado foi preso em flagrante, porque estava com as drogas. Após ter sido dado de voz de prisão, o homem foi levado para a delegacia, onde foi lavrado o documento do flagrante e encaminhado ao presídio estadual de Getúlio Vargas, onde ficará à disposição da Justiça. Olha, a gente tem visto aí, a quantidade de drogas que estão aparecendo nessas cidades pequenas, viu? É Áurea, é Erebango, é ali Sertão, com toda a cidadezinha pequena aí, olha, cada vez mais está aumentando o número de drogas, as facções estão se expandindo, a polícia está agindo, está prendendo, mas a gente tem que ficar atento, viu? E por isso agora eu falo para o seguinte, você pai, mãe, seu filho vai para a escola agora, fique atento, viu? Com quem ele está conversando, com gente suspeita próximo aí, porque cada vez mais as drogas estão entrando nos pequenos municípios e destruindo famílias. A polícia está atenta, mas é preciso a gente também ter atenção. E olha, vamos mudar de assunto agora. Com o aumento do preço do combustível, muita gente está trocando o carro do dia a dia por uma carona, ou então por andar de ônibus ou de outros transportes. A gente vai ver uma reportagem agora do pessoal que decidiu mudar a chave para tentar economizar. Quem conta pra gente é a reportagem da TV Cachoeira, Rede Novo Tempo de Comunicação, nossa parceira aqui no estado. O que a senhora está achando aí do preço da gasolina? Alto demais, caro pra caramba, demais. Já não é mais novidade para ninguém que a alta no preço dos combustíveis está tirando o sono de muita gente. Assim fica difícil encher o tanque e até mesmo trabalhar, como é o caso de motoristas de aplicativo. Diante desse cenário, o jeito é pensar estratégias para economizar. Anselmo é baiano, mas mora no interior de São Paulo há 2 anos. Pouco antes do aumento da gasolina, ele finalmente conseguiu comprar um carro que já estava sonhando em adquirir há mais de 3 anos. Ele mal recebeu a documentação do veículo e já se deparou com a notícia de que a gasolina estava nas alturas. Foi um baque, né? Foi um baque. A gente se planejou para comprar e se planejou para manter. E aí meio que essa subida do preço da gasolina deu uma mexida também no orçamento, né? E aí a gente ficou meio preocupado e tal, então foi um pouco preocupante, sim. A solução caiu do céu, ou melhor, veio por telefone. E Anselmo, claro, não pensou 2 vezes. Uma das meninas que hoje pega carona com a gente, ela entrou em contato comigo e falou: Anselmo, você tem vaga no teu carro que vai voltar? A gente estava trabalhando em home office e quando voltou presencial, né? Aí elas... tem vaga no teu carro para 2 pessoas e tal? Aí eu falei, tem vaga e tal. Aí ela falou, o que você acha de compartilhar a carona com a gente e tal? A gente te combina um valor, tudo, e a gente divide o combustível e tal. Aí eu pensei, eu não tinha pensado nisso ainda, e falei, nossa, agora vai ajudar com o problema do combustível, né? Que eu já estava preocupado. Renata Paz é uma das pessoas que compartilha carona com Anselmo. Eles moram no mesmo condomínio e trabalham na mesma empresa. Para Renata, a carona, além de ser mais confortável do que o ônibus, também acaba sendo uma forma de ela economizar com o transporte público. Quando a minha amiga me procurou para a gente fechar essa carona, já que todo mundo mora aqui bem próximo, eu fiz as contas no papel, porque eu já sei que eu gasto R$200 por mês só de transporte. E aí ela me passou o valor e eu fui fazer os cálculos e eu percebi que realmente valia muito a pena. Sai praticamente quase de graça, assim. Eu vi que foi muito bom. Compartilhar
Compartilhar uma carona com um colega de trabalho ou com alguém que mora perto de você é uma das alternativas para a gente economizar. A gente viu isso, inclusive, na história do Anselmo. Mas, além disso, existem outras vantagens desse modelo de consumo que os especialistas chamam de economia compartilhada. E eu estou aqui com o professor Marcelo Luiz, que vai nos tirar mais dúvidas sobre esse modelo aí, né, professor? Conta pra gente quais são as outras vantagens da economia compartilhada. Não é só uma necessidade financeira, mas sim até uma oportunidade social de interação com outro ser humano. Agora eu queria entrar aqui na seara do meio ambiente. Você acredita que a economia compartilhada também contribui para o meio ambiente? É um modelo mais sustentável? O que é que você acha? O ambiental sempre agradece porque é menos combustível no caso dos automóveis, menos descarte na parte do papel, né, na parte da utilização gráfica, enfim. E isso, todos esses segmentos vão se reinventar e vão recriar esse serviço no outro formato. Quem depende de transporte público também pode economizar, viu? Algumas cidades ao redor do país têm um sistema de integração entre os meios de transporte. É exatamente assim que Kátia consegue guardar um dinheirinho para bancar outras despesas. Bom dia! E aí, vamos lá? Vamos! Então a rotina é essa todos os dias? Como que é? Sair sempre esse horário, às 15:45? Todos os dias. A gente levanta cedo, aí vem até ao ponto, pegar o ônibus. E ele costuma demorar? Como que é o horário dele? Não, até que ele não demora muito não, é 5 minutos. Ó, tá vindo um ônibus aí, será que é esse? É o próprio. Vamos lá, vamos correr. Uma carreirinha, né, pra pegar o ônibus. Mas e aí, como que foi para tomar essa decisão de trocar o carro pelo ônibus agora com a alta da gasolina? Eu conversei com meu marido e aí nós vimos que estávamos gastando muito, né? Um dinheiro que poderia ser aproveitado para outras coisas. Sim, com certeza. E aí, então, nós decidimos que eu viria de ônibus, né? Até porque isso é mais em conta, né? Então, eu gastava 240, 250 por semana de combustível. Bastante. E agora eu gasto bem menos, né? E aí, Kátia, a viagem até que deu certo, né? Foi tranquila? Foi tranquila. E a partir de agora, como que é o esquema? Agora eu pego o metrô, vou até o Jabaquara, né, direto. Do Jabaquara eu pego um ônibus para Diadema e desço no terminal do Diadema, aí eu vou para a escola. Todo o trabalho para poder ter um dinheirinho a mais, né, Kátia? Dinheirinho a mais, exatamente. Então vale a pena. Vale a pena. No Brasil, a Política Nacional de Mobilidade Urbana exige que municípios com mais de 20 mil habitantes tenham um plano de mobilidade urbana. A iniciativa ajuda o meio ambiente, o fluxo de veículos na rua e você viu, né? Ajuda a diminuir as despesas. Agora, voltando à casa de Anselmo, com o valor economizado, ele consegue arcar com as despesas do carro e até está planejando as férias com a família. Vamos planejar nossas férias? Vamos lá. São 30 dias que a gente vai ficar lá, então tem que começar Férias tem que aqui. ter planejado, né? Não pode chegar gastando cartão, tem que... Tá, então a gente conseguiu economizar esse mês com a carona lá que as meninas estão pegando, então deu... Já dá para uma parte das passagens, assim, né? Dá para pegar uma parte da passagem. E o que a gente conseguiu também do mês passado... Ajuda também. Ajuda. Aquela praia... São férias, né? Já vai dar pra gente conhecer. Sim. No caso da Renata, o dinheiro que ela economiza vai todo para uma viagem. Mas não é uma viagem qualquer não, viu? É a viagem que ela espera ansiosamente durante todo o ano. Bom, faz um ano que eu não vejo a minha família, eu sou do Pará. E aí, esse final de ano, né, eu junto um dinheiro a mais para quando eu for vê-los, eu poder aproveitar um pouquinho mais a minha família. Então vai me ajudar bastante nisso. Não tem como negar. Tá caro pra caramba, mas aqui a gente dá um jeito. E olha, o aumento do preço dos combustíveis é o impacto da inflação. Além do combustível, os alimentos também estão subindo e outros serviços, como a conta de energia elétrica e de água. Com isso, muitos brasileiros estão preocupados, porque o dinheiro não está batendo para pagar as contas, né? Veja na reportagem. A Luzana é moradora do bairro Noêmia desde o seu primeiro dia de vida. Mãe de 2 filhos, a doméstica temporária e o marido, que trabalha como servente de obras,
buscam todos os dias o sustento mínimo para a família. A casa é simples, são 2 cômodos, a cozinha fica logo na entrada e o quarto na segunda peça, junto com o banheiro. Hoje, a renda familiar é de R$ 400 por semana, contando os recursos do governo federal. O espaço na cozinha entrega que a família não tem geladeira, mas uma dificuldade para manter os alimentos conservados. Aliás, nessa situação de orçamento apertado, ela relata que comida para a família é prioridade. As contas de luz e água atrasam alguns dias para não faltar nada na mesa. E Luzana confessa que sentiu no bolso esses últimos aumentos. É bem complicado, porque o que ele ganha às vezes não dá para comprar tudo que a gente quer, né? Coisa assim que a gente tem que ficar segurando, se apertando, né? Aí quando dá que a situaçãozinha melhora um pouco, eu vou pro mercado, compro o que eu tenho que comprar. A minha prioridade para eles é ter o que eles comer em casa. O resto, para mim, eu posso estar pelado, né? Mas eles têm que ter o que comer em casa. Segundo o levantamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação de janeiro subiu 0,54%, a maior variação para o mês desde 2016. Na comparação com dezembro de 2021, houve uma desaceleração de 0,73%. Dos 9 grupos pesquisados, 8 tiveram aumento. A maior variação veio de artigos de residência. Na sequência, vieram alimentação e bebidas. O único grupo em queda foi transportes. O gráfico mostra a variação dos últimos 12 meses, uma queda brusca em abril de 2021 e uma importante elevação nos meses de agosto, setembro e outubro. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 apresentaram alta no mês de janeiro. O grupo com maior impacto foi alimentação e bebidas, que subiu 1,11%. Nesse grupo, o destaque foi a alimentação no domicílio, principalmente por conta das altas das carnes, das frutas e do café moído. O grupo que apresentou maior variação no índice do mês foi artigos de residência, por conta das altas nos itens de eletrodomésticos e equipamentos, mobiliário e TV, som e informática. O único grupo que apresentou queda no IPCA de janeiro foi transporte, com variação negativa de 0,11%. Esse resultado ocorreu principalmente por conta da queda nos preços das passagens aéreas e dos combustíveis. O cenário positivo para os gaúchos se reflete em Porto Alegre. O IPCA da capital recuou 0,53%, inclusive com redução da energia elétrica e gasolina na região metropolitana. Nas demais capitais do país, a variação foi maior. Outra boa notícia para janeiro é a redução do gás de botijão, 0,73%, diminuição que não era vista há 19 meses. Na teoria, o quadro apresentado elenca boas e más notícias. Ainda assim, a prática é bem diferente de números. É horrível. Eu sinceramente, assim, eu digo para o marido, eu tenho vontade de melhorar de vida, sabe? Porque criança não espera, criança pede, né? Aí, às vezes, eu não tenho uma bolacha. Eu digo, agora que eu não tenho, vocês querem. Quando eu tenho, vocês não pedem, né? Tá ali, tu viu, né? Então, a criança não sabe esperar. A criança quer e pronto. Não tem culpa, né? Sim. Só que eu acho que o culpado mesmo é isso aí que anda acontecendo na cidade. Depois que veio essa pandemia, piorou mais. As pessoas estão se prevalecendo também, né? E é tudo mais caro. A gente tem que ir aos poucos, não consegue comprar nada. As pesquisas do IPCA e NPC abordam 2 grupos familiares. A primeira é mais ampla e especifica rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, enquanto o NPC, as famílias que ganham de 1 a 5 salários mínimos, residentes nas regiões metropolitanas. Agora a gente fala do campo. Olha, os financiamentos que haviam sido contratados com o BNDES estão suspensos temporariamente na área rural. Isso porque o banco não tem garantias do Tesouro Nacional, que está tendo saídas de dinheiro de forma muito rápida, né, em vez da entrada. Vamos ver na reportagem. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social suspendeu os pedidos de financiamento e de contratações de operações de crédito rural para o ano agrícola 2021-2022.
Segundo o aviso, os serviços ficarão suspensos de 7 a 28 de fevereiro, cumprindo a determinação da Secretaria do Tesouro Nacional. Ao longo do ano agrícola, que começou dia 1º de julho do ano passado e vai até 30 de junho deste ano, o BNDES vinha suspendendo novos pedidos de financiamento de várias linhas de crédito rural subsidiadas pelo Tesouro Nacional por causa do esgotamento de recursos. Mas agora, a justificativa dada foi o avanço da taxa Selic para 10,75% ao ano. De acordo com um ofício encaminhado pelo Ministério da Economia às instituições financeiras na última sexta-feira, o dinheiro disponível no orçamento deste ano se tornou insuficiente para a subvenção, especialmente depois desses aumentos consecutivos. Muito bem, situação que tem que ficar atenta aí os agricultores, né? Já que o BNDES também é um banco que auxilia muitos produtores rurais. Vamos seguindo com outras informações. Olha, no programa de ontem, o programa Bom Dia Entrevista de ontem, recebeu o novo padre da Catedral São José aqui de Erechim, Clair Favaretto. Ele falou aí sobre o trabalho e também sobre o seu histórico. Nós vamos rever agora um pouquinho dessa entrevista em que o padre conta um pouco da sua história até a chegada aqui na Catedral São José. Sim, em Jacutinga, hoje é Ponte Preta, ali em Coxilha Seca. Mas a minha família, quando eu estava fazendo teologia, se mudou para Farroupilha, desde 92 que eles moram lá. E eu continuei por aqui como estudante e seminarista, e como eu conhecia mais a região, acabei optando por continuar aqui na nossa diocese. E fui ordenado, então, no início de 95, na Igreja Matriz lá de Campinas do Sul, onde pertence a minha comunidade, e fui trabalhar em Getúlio Vargas. Mas 6 meses depois o bispo já me pediu para eu trabalhar em Viamão na formação. E aí mudou completamente a minha vida, porque apareceu a oportunidade de estudar enquanto estava lá. Daí eu fiz o mestrado na PUC e automaticamente eu já fui para trabalhar na faculdade em Passo Fundo como professor de teologia e assumi a formação dos seminaristas. Nesse primeiro período, então, entre a filosofia em Viamão, onde eu trabalhei 2 anos e meio, mais 8 em Passo Fundo, já foi um bom tempo. Aí eu trabalhei em Erechim, aí na Cúria Diocesana, coordenando esse trabalho todo da liturgia, na elaboração dos folhetos de liturgia, de missa, as celebrações dos nossos ministros nas comunidades, o jornal, enfim, os trabalhos que envolvem ali a parte mais pastoral da nossa diocese. E aí apareceu a oportunidade de continuar os estudos, e aí eu fui para a Itália. Então morei numa paróquia da diocese de Treviso, que pertence à província de Veneza, e eu estudava em Pádua. E aí eu fiz o doutorado, então, na área da teologia, com a especialização na liturgia, que é aquela toda que envolve o rito, que envolve a simbologia, enfim, aquilo que a gente celebra na nossa vida. Clair Favaretto também falou sobre o compromisso de assumir a principal igreja aqui de Erechim, a Catedral, e que também é a mais conhecida dos erechinenses. E ele falou sobre o futuro que ele pretende realizar frente à igreja. Que a igreja tem as suas dimensões, as suas estruturas que são perenes, por exemplo, o evangelho, a tradição, essa não muda. O que muda são os contextos que a gente vive, os tempos culturais que eles vão mudando frequentemente, e aí a gente precisa ir adaptando esta mensagem, esta palavra de Deus, conforme os tempos e as necessidades que são colocadas. Por exemplo, agora é tempo de pandemia, ainda as igrejas por um tempo passaram fechadas, ali se estabelece um desafio enorme, como evangelizar o povo, como chegar até o povo sabendo que a igreja está fechada, que é o lugar maior, digamos assim, do encontro da comunidade, porque ali ela celebra a sua liturgia, os seus sacramentos, e ali também tem a oportunidade de fazer um processo de evangelização. Então a igreja dessa forma encontra outros modos. Então a igreja vai se adaptando conforme as necessidades, e eu venho assim muito próximo do bispo e dos meus colegas. Eu não venho imaginando coisas que eu vou fazer de modo muito pessoal. Isso não.
tem um conselho na paróquia econômico e um conselho pastoral. Então, em primeiro lugar, eu vou trabalhar com eles, e ali envolve todas as dimensões, todas as pastorais que tem uma igreja. Depois tem todas as orientações diocesanas, portanto, do bispo, e em conjunto com o meu clero, principalmente o da área de Erechim, envolvendo as outras paróquias que estão localizadas aqui dentro da cidade. O novo padre também falou sobre a responsabilidade de receber a missão do bispo Dom Admir Mazzali de administrar a Catedral São José. Eu sempre gostaria de trabalhar numa paróquia, porque ali tem o povo. E eu, nos meus 27 anos de padre, eu sempre trabalhei praticamente na formação. Foram 18 anos. O tempo que eu trabalhei com o povo foi quando eu era vigário e estava estudando. Então, quer dizer, não tinha o tempo integral para a atividade pastoral. Então, eu sempre imaginava que o bispo, uma hora dessas, me daria uma paróquia, mas nunca imaginava a catedral. Até porque tem toda como é que eu vou dizer, um suporte por trás que é muito maior, o desafio é maior, porque a própria palavra diz, ali está a cátedra do bispo, quer dizer, então eu tenho uma relação muito, muito próxima com ele, é ele que usa a cadeira principal daquela igreja, e eu estou ali como o guardião, em alguns lugares chamam o cura da catedral, né? Então, realmente, o desafio é muito maior, até pela complexidade que é a catedral. Então, tem os vigários também que ajudam, e o fato de estar no centro também é toda uma realidade completamente diferente de uma outra igreja que está, por exemplo, num bairro. Muito bem, a entrevista completa você acompanha no site tvbomdia.com e também em todas as nossas redes sociais. Bom, agora é o seguinte, vou contar para você uma história que é impressionante, viu? Um italiano que mora no Brasil desde 1958, mas em 77 chegou aqui em Erechim, demorou os últimos 25 anos para construir um barco. Esse barco é totalmente de palitos de fósforo e cola. Uma obra de arte impressionante que foi construída aqui em Erechim. E o sonho agora dele é expor essa obra para as pessoas. E ele começou contando a história em uma reportagem especial do Bom Dia, que eu mostro para você. O carisma e a força de vontade do italiano Alberto Vitor Antônio Tamburino, de 84 anos, que mora em Erechim desde 1977, ganhou forma nas últimas 2 décadas e meia através de uma grande obra de arte. Com apenas palitos de fósforos queimados e cola, o artista construiu uma miniatura de uma grande caravela. A obra, que tem 1,72 m de largura e 1,63 m de altura, com 53 centímetros de largura, está na fase de finalização, com a análise do construtor apenas para a colocação das velas e pequenos detalhes. E vai acontecer o quê? Que eu quero estacionar, quero ver como vai ser a vela, se vou fazer ela aberta. Aberta não, porque ele está parado. E ele tem que navegar para estar aberto, né? Então estou pensando, esse é o de menos, um detalhe, o de menos que existe, porque está terminado. É um pedaço de tecido, alguma bandeira que vou colocar, vou dar o que alguma bandeira da Atena, da deusa, ele é dele, o barco é dela. De perto, o barco imponente impressiona pela quantidade de detalhes, todos feitos com palitos, desde as portas, cadeiras, até mesmo o timão, que é usado para conduzir os navios. O criador da obra explica que o projeto teve início em 1996 por acaso, com a ideia de um presente para crianças que o visitavam. O que me motivou, eu não sei, não vou mentir, porque é cheio de crianças, então eu fazia uma coisa para entreter as crianças. Então eu fazia uma coisa para um, uma coisa para outro, e comecei a trabalhar com palito, né? E comecei a fazer um barquinho, e esse foi espichando. Você foi espichando. Então olha aqui quanta parte que tem aqui. O nome Atena está na lateral do barco e batiza a obra, junto com a imagem da deusa grega da sabedoria, que fica na parte da proa,
que, segundo o criador, foi a responsável pela inspiração da obra. Aí começou Juliana, depois Juliana sumiu, aí me veio a Datena, depois me veio um leão na frente. Digo, não, tirei o leão e vou fazer Datena. E comecei a esculpir ela. E fui nascendo realmente e ficou isso que estamos vendo hoje aqui. Para deixar a obra exatamente como estava em seu pensamento, o artista demorou vários anos, pois o trabalho foi feito em partes, sempre nas horas de folga. Bom, eu cada semana, que eu viajo muito, porque eu trabalho muito com venda, né? Trabalho muito. Então, aí quando chegava em casa, me dedicava com as crianças. E fui indo até agora que está mais ou menos isso. Sabe? Não que dia e noite. Às vezes chegava em casa, entrava sexta-feira, de manhã às 8, quando vi era 1 da madrugada. Eu fui me embriagando nele. Fui entrando numa coisa. E aí fui nascendo e fui criando as coisas. Muitas vezes, essa é uma terminação. Aqui tem outra terminação. Aqui terminou de novo. E aqui vai terminando. E a última terminação, aqui terminava reta. E aí eu fechei ela. E aí eu achei que está bonito. Seu Alberto explica que o barco é único no mundo e a construção veio exclusivamente de seu pensamento, não tendo cópias de outras obras ou até mesmo monumentos. Porque não é um projeto. Ele não nasceu como projeto, como tu construiu uma coisa. Ele foi indo. E eu namorei ela, me sentava, olhava, não gostava, quebrava, sabe? Começava de novo. Essas partes de terminação, uma 30, porque ele é pequenininho. Depois foi crescendo. É pequeno, depois foi crescendo e chegou nessa altura. Eu achei uma proporção brava, perfeita, sabe? Se medir ou não medir, se tu mide uma coisa, não ia sair com tanto nível, eu acho. Eu acho que a Datena me ajudou um pouco. O desejo do artista é que agora o barco seja exposto e apresentado para todo mundo. Quero que o mundo conheça essa arte. E depois vou ver se vou doar para Erechim, para o museu, se aqui tem para esse tipo de obra, ou se entro no recorde de prêmio, se me toca alguma coisa. Eu quero que o mundo conheça ele. Muito bem, muito legal essa história, né? Vamos esperar. Espero encontrar esse barco e uma exposição por aí, uma belíssima obra de arte. Parabéns aí, tá bom? Agora tem um recado da Solar Imóveis. Você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, a Solar Imóveis é uma imobiliária de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para sua loja, sua indústria e, por que não, a sua nova casa. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, você que está procurando o local ideal, ou então o site, está aí na sua tela, solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis, você já sabe, é na Solar Imóveis, tá aí para você, tá certo? Muito bem, gente, nós vamos por um rápido intervalo. Na sequência, eu vou voltar para falar para você do companheirismo e persistência de dois irmãos, o Maurício e o Marcos Balbinotti. É daqui a pouquinho ali, a gente vai falar também da dupla Grenal. Ontem teve jogo de Grêmio e Inter. Olha, o Inter ficou no empate, o Grêmio venceu, mas não convenceu. E o Ipiranga é hoje, em destaque do Campeonato Gaúcho. Daqui a pouquinho, já eu estou de volta.
Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Muito mais! Mais! Aqualocos. Aqualocos do inverno e no verão. 25 anos de histórias. Magia que invade o coração. Volta às aulas Master. Aqui fica mais divertido estudar. As melhores marcas e novidades em materiais escolares, parcelados no cartão em até 5 vezes sem juros. Tá no Master, tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Há poucos anos, o Estado atrasava salários, atrasava o pagamento de fornecedores, atrasava até o pagamento dos recursos da saúde para os hospitais e municípios que estavam parando os atendimentos. E isso, mesmo com as alíquotas dos impostos aumentadas. Para mudar essa história, o governo do Estado colocou em ação um amplo programa de reformas e privatizações e virou o jogo. O Rio Grande do Sul entra em 2022 com salários em dia, com as dívidas de anos anteriores junto a hospitais e municípios quitadas, com o Avançar, o maior programa de investimentos em todas as áreas na história recente. E tudo isso reduzindo os impostos aos menores patamares de alíquotas do Brasil. Sim, o Rio Grande do Sul virou o jogo. Agora, para todos os gaúchos, um futuro melhor já está acontecendo. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Chegou o verão e com ele a maior temporada de ofertas do Master Supermercados. O melhor da estação para você aproveitar. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Mega Feirão volta às aulas do material escolar. São descontos imperdíveis de 15% à vista ou 10% em até 3 vezes. Toda a linha de material escolar. São mais de 1.000 metros de área só de material escolar. Nos encaminhe sua lista de materiais para um orçamento pelo WhatsApp 54991569943. O menor preço você encontra sempre aqui. Mega Feirão de volta às aulas do material escolar, na Avenida 7 de Setembro, 1051, no centro, no prédio da antiga EMA, e na Avenida José Oscar Salazar, 901, no bairro Três Vendas. Estamos vivendo uma das secas mais agressivas dos últimos tempos. A Corsan está trabalhando fortemente e você já sabe o que fazer. Tome banhos curtos. Molhe as plantas com regador. Não lave a calçada. Não lave o carro. Porque poupar agora é uma forma de ajudar os que mais precisam a ter água para beber. Água para viver. Corsan, Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul. Voltamos com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha sempre de segunda a sexta-feira com as notícias aqui da nossa região. E agora eu começo mostrando para você a notícia dos dois irmãos que têm companheirismo e persistência. É o Maurício e o Marcos Balbinotti.
Quem vai contar a história deles para a gente é Ragnar Azago, com imagens do Joy Zamboni. Há pouco tempo, os irmãos Maurício e Marcos Balbinotti são responsáveis pela fazenda da família na cidade de Ponte Preta. Foi na propriedade, que é da família há muitos anos, que eles cresceram. A gente aqui realiza as atividades de gado de leite e também a gente tem lavoura, cultivamos milho, soja e trigo. E temos animais aí que a gente maneja todo dia, atividade de leite, bezerras e também consumo de gado de corte e também suínos, para o consumo somente. Mesmo passando um tempo fora do campo em função dos estudos, o destino se encarregou de trazê-los de volta. Os pais já tocam a propriedade nessas atividades há bastante tempo e a gente vem desenvolvendo junto agora. Os irmãos decidiram retornar à propriedade e seguir com a sucessão familiar em busca da qualidade de vida. Na verdade, a qualidade de vida do interior eu acredito que seja melhor e também para dar continuidade nas atividades que nossos pais, nossos avós estavam desenvolvendo já com a lavoura e com a atividade leiteira, né? Pamela, esposa de Marcos, busca constantemente aliar a vida de mãe e esposa e oferecer todo o suporte com relação ao trabalho no campo. Bastante importante porque eles também precisam da gente para dar continuidade, né? E a mulher também tem todo um cuidado especial, toda uma atenção especial com os animais também. Isso também é bastante importante. Vamos falar de esporte agora para você aqui na TV Bom Dia. Olha, o Grêmio entrou em campo ontem, líder do Campeonato Gaúcho, e manteve a liderança. O time da capital, tricolor, venceu o Aimoré no estádio Cristo Rei. Depois de 26 anos, os dois times voltaram a se enfrentar e o placar foi 2-1. O Grêmio começou com um time de reservas e precisou se reforçar ao longo do jogo para empatar. Apesar de ter começado a sair perdendo, empatou e fez a virada sobre o Aimoré. Após o jogo, o treinador Wagner Mancini fez uma avaliação da partida. Eu vou tentar dar uma panorama daquilo que eu vi da partida, porque aqui no estádio a gente fica um pouquinho distante e quando o jogo desenrolava lá do outro lado, ficava difícil a gente analisar com mais calma, né? Mas eu vi um Grêmio no primeiro tempo bem, jogando bem, com alguma dificuldade para se adaptar ao campo, alguns lances que normalmente a gente faz sem olhar para a bola, neste jogo a gente tinha que olhar, porque a bola às vezes ela necessitava de 1 ou 2 toques para que você dominasse, né? Voltou para o segundo tempo com 2 alterações. Eu achei que o Lucas e o Rildo eles estavam um pouquinho abaixo do que todos nós esperávamos, o que é normal, porque é uma estreia, a gente entende isso. E na volta para o segundo tempo, voltamos melhor, estávamos melhor no jogo quando a gente sofreu o gol, e aí, com as substituições, o time se fortaleceu, jogou no campo de ataque, o Aimoré acabou afastando, mas nos deu um campo de jogo interessante, as jogadas fluíram, tanto de um lado quanto do outro, mais pelo lado do Nicolas, assim como você citou. Ele foi decisivo nessas 2 jogadas do gol e em outras também, é um cara extremamente intenso ao longo do jogo, assim como o Tonhão foi também de lateral. É uma situação onde a gente pode utilizá-lo, né? Chegou várias vezes à área, fez o gol, enfim, acho que nós iniciamos o jogo relativamente bem e terminamos muito bem numa virada. O Grêmio não vencia aqui há 28 anos, acho que isso tem que ser destacado, embora nesse período foram poucos jogos, mas é sempre uma nota favorável.
Já o Internacional, jogando também com boa parte dos seus titulares, ficou no empate com o Novo Hamburgo. Olha, o time acabou de deixar, estava trocando o seu técnico aí, né? Deixava a saída do seu técnico, estava aí com um treinador reserva em campo, Novo Hamburgo, e mesmo assim conseguiu segurar o Internacional. Olha, a situação preocupa os torcedores e também a direção colorada, que tenta verificar o que está acontecendo com o Internacional agora, do Cacique Medina, que falou após o jogo. Vamos ver. A ver, nosotros hace unos días que estamos en el club, creo que alrededor de 30 días que asumimos el club. Y bueno, y estamos trabajando en la forma de jugar, en el estilo, tratando de que los jugadores evolucionen técnicamente, tácticamente, futbolísticamente, y también en el tema de la mentalidad. Sé también que hay muchos jugadores que están arrastrando un proceso de años anteriores o de momentos anteriores que no fueron buenos, pero bueno, no queda más otra que seguir trabajando, tanto los jugadores como la comisión técnica, en busca de mejorar los rendimientos, de mejorar los resultados, de poner a Inter en los primeros planos. Bueno, va a llevar un proceso, no es apretar un botón y ya de la noche a la mañana borrar todo y bueno, y comenzar todo de cero. Obviamente que en este proceso, en nuestros partidos, hemos tenido algunos partidos buenos, por momentos buenos, y otros partidos para seguir mejorando, como lo de hoy, pero hay que tener personalidad suficiente para estar en este club, al mando de este club, para lograr resultados positivos, ¿no? Acá tenemos que trabajar todos juntos. La afición, la hinchada, los dirigentes, cuerpo técnico, comisión técnica, los jugadores, en busca de aferrarnos a que sea un mejor Inter, ¿no? E nisso estamos. Muito bem, e hoje o jogo mais esperado da noite é entre Juventude e Ipiranga. O jogo acontece no estádio Alfredo Jaconi. Vamos dar uma olhada na tabela do Campeonato Gaúcho com os novos resultados e também aí como está a situação do tricolor, né, do Grêmio, do Internacional. Bom, vamos lá, tá aqui na nossa tela, pode clicar aqui, pode clicar, opa, voltou, clica nela aí, vamos abrir, vamos clicar aqui e ela vai abrir pra gente, é isso aí, aí ó, tá aí na sua tela para você estar acompanhando. Olha, o Grêmio com essa vitória tá aí com 13 pontos, né, líder do campeonato, tem um aproveitamento 86%, venceu o Aimoré ontem. Quem também venceu foi o São Luís de Ujuí, venceu por 1-0 o time do União Frederiquense. Olha, ontem nós tivemos um empate, a Inter e Novo Hamburgo em 1-1 e o Guarani empatou com o Caxias, né? O Guarani que estava perdendo para todo mundo e marcou o seu primeiro ponto na tabela. Bom, o Grêmio é o primeiro, o Ipiranga tem 9 pontos e joga hoje, é o jogo da noite contra o Juventude, logo mais às 7 da noite no estádio Alfredo Jaconi. Também joga hoje no Bento Freitas em Pelotas, Brasil de Pelotas e São José. Olha, o Ipiranga vai vencendo, né, ou empatando aí, pode chegar mais perto do Grêmio e já pode encaminhar aí a classificação nessa sexta rodada, tendo em média que seriam 10 pontos necessários aí para se classificar, né? Essa é uma conta dos matemáticos. Então o Ipiranga deve encaminhar sua classificação aí na noite de hoje com um empate ou uma vitória jogaria o Canarinho lá para cima, o Canarinho que é destaque, e nesse jogo terá aí o retorno, né, de alguns atletas importantes, o treinador Luizinho Vieira. Amanhã a gente vai trazer para você todos os detalhes, a fala do treinador do Ipiranga e também mais informações dos jogos. Lembrando que todas as notícias do esporte você acompanha lá em jornalbomdia.com/esportes, tá bom? Vamos agora às informações da previsão do tempo com a Taiane do Carmo. Oi, gente, vamos conferir como vai ficar o tempo nesta quinta-feira aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Conforme o clima-tempo, o sol predomina na maioria das cidades e ainda pode acontecer pancadas de chuva, mas de forma rápida e isolada. Em alguns locais, essa chuva deve vir acompanhada de possíveis trovoadas. E na parte da tarde, as temperaturas continuam bem elevadas em algumas regiões, perto dos 30 graus. Ao amanhecer, a sensação de friozinho ainda continua. Vamos ver os dados?
Aqui em Erechim, a mínima será de 15 graus e a máxima de 28. A umidade do ar fica em torno de 28% e pode chover cerca de 6 milímetros. Em Jacutinga, a mínima será de 17 graus e a máxima chega a 31. A umidade do ar fica em torno de 25% e pode chover cerca de 6 milímetros. E em Carlos Gomes, a mínima será de 18 graus e a máxima de 33. A umidade do ar fica em torno de 28% e pode chover também cerca de 6 milímetros. Nós lembramos para você que mais informações relacionadas ao tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Muito bem, meu amigo, muito bem, meu amigo. Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Olha, uma ótima quinta-feira para você, tudo de bom, e amanhã eu te encontro aqui na TV Bom Dia com mais informações a partir do meio-dia. Até lá!